Em 1997, o filme Mera Coincidência, Wag the Dog, dirigido por Barry Levinson, trouxe uma sátira afiada sobre o poder da mídia e da política. No enredo, um presidente dos Estados Unidos enfrenta uma grave acusação de assédio sexual poucos dias antes da eleição. Para evitar o colapso da campanha, seus assessores criam uma guerra fictícia, inventam um inimigo estrangeiro, produzem imagens falsas, constroem um herói militar e inundam o noticiário com patriotismo. O resultado? O escândalo sexual desaparece das conversas públicas, substituído pela suposta ameaça externa. Na época, era considerada pura ficção exagerada, mas nos anos seguintes, eventos reais fizeram muita gente repensar se a ideia era tão absurda assim. Vamos começar olhando para um caso concreto que ocorreu logo depois. Em 16 de dezembro de 1998, o presidente Bill Clinton autorizou a Operação Desert Fox, uma campanha de bombardeios contra alvos no Iraque. Os ataques duraram exatamente 4 dias, até 19 de dezembro de 1998. As datas estão registradas de forma oficial nos arquivos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O que torna esse período notável é o contexto. Exatamente nesses mesmos dias, a Câmara dos Representantes debatia e votava os artigos de impeachment contra Clinton, relacionados ao caso Monica Lewinsky. A imprensa americana, na época, começou a usar abertamente a expressão wag the dog, abanar o rabo do cachorro para distrair, para questionar se a ação militar poderia ter servido como mecanismo de desvio de atenção. Não havia prova irrefutável de intenção, mas o timing coincidiu de forma impressionante. Agora, avancemos para uma sequência de eventos mais próxima de nós. Em 6 de julho de 2019, Jeffrey Epstein foi preso pelas autoridades federais no Distrito Sul de Nova York. Ele enfrentava acusações graves de tráfico sexual de menores e formação de uma rede que envolvia figuras de alto escalão em diversos setores. Epstein tinha conexões documentadas com empresários, acadêmicos, membros da realeza e políticos. Entre essas relações sociais estava Donald Trump. Fotografias públicas mostram os dois juntos em eventos em Palm Beach, na Flórida, durante os anos 1990 e 2000. Em uma entrevista publicada pela New York Magazine em 2002, Trump comentou sobre Epstein. "Conheço Jeff há 15 anos. É um cara fantástico. Gosta de mulheres bonitas, muitas delas mais jovens como eu gosto." Registros de voo confirmam que Trump utilizou o avião de Epstein pelo menos uma ocasião. Posteriormente, Trump declarou que havia rompido relações com Epstein anos antes dos fatos virem à tona. Mas o caso ganhou contornos dramáticos em 10 de agosto de 2019, quando Epstein foi encontrado morto em sua cela no Metropolitan Correctional Center em Nova York. A morte foi classificada oficialmente como suicídio por enforcamento. No entanto, uma investigação posterior revelou que 2 guardas penitenciários falsificaram registros de verificação da cela, o que gerou desconfiança generalizada. O Departamento de Justiça abriu inquérito sobre as circunstâncias e teorias sobre encobrimento se multiplicaram na opinião pública. O que aconteceu logo em seguida no calendário político? Em dezembro de 2019, o processo de impeachment contra Trump, relacionado à ligação com a Ucrânia, ganhou força total. Em janeiro de 2020, a pandemia de Covid-19 se espalhou globalmente, causando colapso econômico temporário, lockdowns e uma eleição presidencial extremamente polarizada em novembro de 2020. Nesse turbilhão de crises, a cobertura sobre Epstein perdeu intensidade nas principais manchetes. Interessante notar o que aconteceu em 27 de abril de 2020, no pico dessa confluência. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou oficialmente a autenticidade de 3 vídeos capturados por pilotos da Marinha, mostrando fenômenos aéreos não identificados, os famosos UAPs. Esses vídeos já circulavam em canais não oficiais desde 2017, mas a validação governamental veio exatamente nessa data, quando o noticiário estava dominado por pandemia, economia e eleições. O relatório preliminar do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, publicado em junho de 2021, analisou 144 incidentes de UAPs registrados por militares. O documento de acesso público destacou que a maioria permanecia sem explicação clara. E chegamos ao presente. Em 19 de fevereiro de 2026, Donald Trump anunciou por meio de uma postagem no Truth Social que direcionaria o Departamento de Defesa, incluindo o secretário Pete Hegseth e outras agências federais, a iniciar o processo de identificação e liberação de arquivos governamentais relacionados a OVNIs, UAPs, vida extraterrestre e fenômenos associados.
Trump destacou o tremendo interesse público como motivação e criticou declarações recentes de Barack Obama sobre o tema. A notícia ganhou cobertura imediata e ampla. Reuters, BBC, Al Jazeera, NBC News, CBS News, Scientific American, NPR e outros reportaram no mesmo dia ou no seguinte. Mas observe o que acontecia paralelamente. Em 30 de janeiro de 2026, o Departamento de Justiça publicou mais 3 milhões de páginas adicionais de documentos relacionados a Jeffrey Epstein, totalizando cerca de 3,5 milhões de páginas liberadas até o momento, incluindo mais de 2.000 vídeos e 180 mil imagens. Essa divulgação cumpriu parcialmente a Epstein Files Transparency Act, lei sancionada pelo próprio Trump em 19 de novembro de 2025, que exigia a liberação de materiais não classificados ligados às investigações de Epstein e Ghislaine Maxwell. Em 24 de fevereiro de 2026, apenas dias após o anúncio de Trump sobre os arquivos de UAPs, uma investigação publicada pela NPR revelou que dezenas de páginas contendo acusações específicas contra Trump, incluindo alegações de abuso sexual envolvendo uma menor, haviam sido retidas ou removidas do banco de dados público acessível. Parlamentares democratas no Congresso solicitaram esclarecimentos imediatos sobre essas omissões. O timing desses desenvolvimentos é notável. A liberação massiva de arquivos Epstein em janeiro reacendeu debates intensos e pressões sobre nomes envolvidos. Poucas semanas depois, em fevereiro, o foco midiático migrou para o anúncio de arquivos relacionados a UAPs e vida extraterrestre. Não existe evidência documental que comprove uma relação causal direta ou intenção explícita de distração. No entanto, o padrão se repete em diferentes contextos. Em 1998, com o impeachment de Clinton e a Operação Desert Fox, em 2019 e 2020 com Epstein, impeachment, pandemia e confirmação de UAPs, e agora em 2026 com mais documentos Epstein e o tema extraterrestre. Psicologicamente, isso se explica pela forma como o cérebro humano processa informações. Assuntos como o caso Epstein demandam esforço cognitivo, ler documentos densos, mapear redes de relacionamentos, lidar com acusações graves que geram desconforto emocional. Já temas como UAPs e vida extraterrestre ativam curiosidade imediata, sensação de mistério e emoção, elementos que facilitam compartilhamento rápido nas redes e debates virais sem exigir análise profunda. Isso se conecta diretamente à teoria da agenda setting, proposta por Maxwell Malcolms e Donald Shaw em estudos publicados a partir de 1972. A mídia não dita opiniões, mas determina prioridades. O que recebe mais cobertura define sobre o que o público pensa. Quando um tema domina o ciclo de notícias, outros perdem visibilidade de forma mensurável. Esses exemplos, de 1998, 2019, 2020 e 2026, mostram como crises internas podem ser eclipsadas por eventos de apelo maior. Às vezes, é mera coincidência dinâmica da mídia. Outras vezes, levanta questões sobre como a atenção é um recurso escasso em um mundo sobrecarregado de informação. Fica a reflexão final. Quando novos lotes de documentos sensíveis forem liberados, seja sobre Epstein ou outros temas, qual será o próximo assunto que capturará a atenção coletiva e fará o anterior recuar para segundo plano? Observe os padrões com atenção. A coincidência pode ser apenas isso, mas entender como o foco é direcionado ajuda a formar uma percepção mais clara sobre o que realmente está em jogo na esfera pública. O que você acha dessa sequência cronológica? Deixe sua opinião nos comentários. Você já percebeu esse tipo de mudança de foco em outros momentos? Curta o vídeo se achou interessante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre fatos e padrões que nem sempre aparecem nas manchetes. Compartilhe com quem gosta de analisar o que está por trás das notícias. Até a próxima!